Olá, amigos e irmãos. Você já ouviu a história de Deuteronômio 29:29? Bom, é isso então que eu quero fazer uma breve meditação com vocês hoje. Então, para tanto, vamos ler, né? Está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que é o último versículo do capítulo. Diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para que sempre possamos cumprir todas as palavras desta lei. Assim diz Deuteronômio 29:29. Então, muito bem, eu várias vezes ouvi, ao longo dessa minha vida cristã, eu ouvi esses comentários. Às vezes a gente estava no estudo bíblico, às vezes estava na escola bíblica dominical, ou a gente estava num culto, numa reunião, aprendendo a palavra de Deus. Então, quando a gente estava lendo uma passagem da Bíblia de difícil entendimento, que não é nada demais acontecer isso, que a Bíblia tem muitas passagens difíceis da gente entender, da gente assimilar ali o que Deus quer falar, e o ensinamento para nós. Então, era muito comum eu ouvir essa expressão. Aí, quando a gente não entendia uma coisa na Bíblia, logo alguém falava assim: irmão, isso aí só Deuteronômio 29:29. Eu não sei se você já passou por essa experiência também, mas eu várias vezes ouvi isso aí, né? Aí quando eu fui lá, eles falavam tanto Deuteronômio, assim, 29:29, e a gente tem mania, irmãos, às vezes a gente escuta alguém falando uma referência bíblica e a gente não se preocupa em conferir. Querido, a gente tem que examinar tudo na palavra de Deus, porque é a base de tudo. O nosso ensinamento, a nossa doutrina tem que vir da Escritura, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se a gente ouve, aí daqui a pouco você não tem hábito de abrir na hora e ver o que está escrito lá, irmãos, aí é complicado e a gente pode ser induzido ao erro, à heresia e seguir falsos profetas. Então, muito bem, eu acabei de ler o versículo. Então, o que diz esse versículo? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Meu irmão, então, as coisas que Deus não revelou, não está na Bíblia. Porque se está na Bíblia, desde o primeiro versículo do livro de Gênesis ao último versículo do capítulo 22 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, meu irmão, então é tudo para nós. Agora, tudo bem, nós vamos entender a Bíblia inteira? Não. Acho que a gente vai morrer e não vamos entender tudo na Bíblia, vamos descobrir tudo, vamos saber de tudo que a palavra de Deus diz. Mas é para nós. Os mais de 30 mil versículos da Bíblia é para você, para mim, para a igreja, para o pecador perdido, para ele conhecer a Deus, se arrepender e abrir o seu coração para Jesus como Salvador. Então, querido, se está na Bíblia, é para nós. Então, aí eu descobri que essa história de que quando eu não entendo alguma coisa na Bíblia, aí eu apelo para Deuteronômio 29:29, não está correto isso. Não está certo isso aí, não tem consistência. Porque o versículo fala bem claro, as coisas encobertas, se está encoberta, não está na Bíblia. E já eu vou ler um versículo que prova isso. Vou ler só 2 versículos. Esse aqui, Deuteronômio, depois vão lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mas muito bem, esse versículo já está explicando. As coisas encobertas, então, Deus não revelou. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. A revelação está na Bíblia, está na palavra de Deus. Como nos afirma, agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Olha só o que diz, olha que interessante. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo:
guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, irmãos, olha que coisa interessante. João recebendo a revelação do Apocalipse, Jesus mostrando para ele todas as coisas e tal. E, aliás, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, você ainda tem dúvida? Então, se está na Bíblia, é revelação para nós. Agora, a gente tem que procurar entender, tem que meditar dia a dia, ocupar nossa vida nisso. É a nossa missão. Nós estamos vivos aqui, nós somos salvos por Jesus exatamente para isso. Agora, você fala, tem coisa difícil na Bíblia, você larga para lá, como, por exemplo, a própria leitura do próprio livro de Apocalipse, que até hoje tem gente aí, tem cristão aí que evita, não lê o livro de Apocalipse, sabe? Porque é um livro tabu. Não, meu irmão, está na Bíblia, 22 capítulos, que aliás tem até uma promessa de bênção. Apocalipse capítulo 1, verso 3 fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Só a leitura desse livro é uma bênção. Mas vamos voltar ao versículo, que ele complementa o que nós começamos a analisar lá em Deuteronômio 29. Olha só que coisa interessante. E aí, João ouviu o soar dos 7 trovões. Logo que falaram, ele ouviu, foram vozes. E aí a interpretação desse próprio fato de ter trovões, o Apocalipse fala bastante disso, trovões. E o trovão, ele, dentre outros significados, ele significa a voz de Deus potente, trovejando. E trovão é o quê? Quando dá trovão é por causa de chuva, tempestade, né? E por isso que o Apocalipse fala bastante em trovões, porque é a voz de Deus clamando em juízo, não é? É dia de ira, de acerto de contas, de julgamento dos povos, das nações. Então, olha só, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. João ouviu e entendeu o que os 7 trovões falaram. Mas ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, irmão, é totalmente inútil eu tentar, e vamos fazer agora uma pesquisa, vamos estudar teologia, vamos nos aprofundar na hermenêutica, na homilética, para nós sabermos o que os 7 trovões falaram, irmão. É até pecado fazer isso, porque Deus não permitiu que João escrevesse a voz dos 7 trovões. Mas está aqui relatado o que aconteceu. Para quê? Exatamente para complementar. Que aí a gente lembra uma outra regra para se entender a Bíblia: texto com contexto. Não é? Deuteronômio 29 fala: as coisas encobertas é do Senhor nosso Deus. Agora, as reveladas, olha aqui. Então, a revelação é a palavra de Deus. São os 66 livros da Bíblia para nós. Ainda que não entendamos. Agora, se a gente lê tão pouco, se o pouco tempo de vida que a gente tem, que a gente medita na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e a gente ainda fica sem entender muita coisa, você imagina então se você não tem interesse. Se você se diz um salvo, um servo de Deus, um cristão, um obreiro, e você não pega a Bíblia para ler, você fica indo lá na igreja lá e ouvindo o pregador. Ainda tem gente que ainda fala assim: eu vou lá na igreja domingo para ouvir Deus falar. Meu irmão, mas você precisa ir lá para ouvir Deus falar? Deus quer falar conosco todo dia, toda hora. Até quando nós estamos dormindo, porque Deus fala com a gente em sonho. Olha, agora você precisa esperar domingo para ver Deus falar? Deus está falando a sua palavra, irmão, e está aí nas suas mãos. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Não precisa Deus usar ninguém para falar com você. Você tem ela aí, pronta agora. Coisa que os servos de Deus na Bíblia não tinham. Os profetas do Antigo Testamento não tinham. Jeremias tinha a Bíblia na mão dele? Não tinha. Isaías tinha? Não. Tinha alguma coisa. Tinha uma lei de Moisés, né? Tinha uma lei de Moisés, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? É eles que eles tinham, mas olha que obra que eles não fizeram. Olha como foram usados na presença de Deus, nas mãos de Deus.
Muito mais nós agora, irmãos, temos condições de sermos usados tremendamente pelo Espírito Santo, glorificando o nome do Senhor Jesus, anunciando a salvação do nosso Deus, porque nós temos a Bíblia completa. Agora, vim com essa desculpa de Deuteronômio 29, então você já sabe agora que isso aí é papo furado, não dá mais para aceitar isso, tá, irmão? Porque lá fala bem claro, as coisas encobertas, então não estão na Bíblia. As reveladas estão aí na palavra de Deus. E está bem claro, Apocalipse 10:4 explica isso. Então, certamente, Davi escreveu muitos outros salmos que não estão na Bíblia, a gente sabe disso. Mas os que estão ali... Por exemplo, eu gosto da vida do rei Salomão, o terceiro rei de Israel. Né? O primeiro foi Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão, que reinaram sobre as 12 tribos dos filhos de Israel, sobre o país inteiro. Muito bem. A Bíblia fala, no livro de Reis, que Salomão compôs 3.000 provérbios. E ele escreveu 1.005 cânticos. Eu te pergunto, irmãos, onde é que estão esses 3.000 provérbios de Salomão? Onde é que estão os 1.005 cânticos de Salomão? Cântico de Salomão, se a gente quiser considerar assim, nós temos, eu acho que um salmo da autoria de Salomão, um ou dois salmos, em 150 salmos que estão na Bíblia. E os cânticos, nós temos o livro de Cantares de Salomão, com 8 capítulos. É isso aí. Agora, e os outros? Já pensou se tivesse isso tudo na Bíblia, irmão? 3.000 provérbios de Salomão? No livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, que é da autoria de Salomão, porque é a maioria dele, mas nós não temos, no livro de Provérbios mesmo, nós não temos nem 1.000 provérbios de Salomão ali. Porque tem provérbios de outras pessoas ali também no livro de Provérbios, da autoria de Salomão. Você já pensou? Então, irmão, Deus é sábio. O que era para nós saber, o que está revelado para nós, está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que você tem em mãos também. Então, irmãos, vamos mãos à obra? Vamos parar com essas desculpas de Deuteronômio 29 e vamos mergulhar de vez na palavra de Deus? Estamos no meio dessa quarentena, irmãos. O ano está terminando, já estamos no mês de agosto. E parece que é um ano perdido para muita coisa. Para volta às aulas, aí estão falando. Mas nós, irmãos, não temos desculpa. Porque esta aula com a palavra de Deus, ela não tem férias, ela não cessa. Nós não temos folga para isso. Porque são coisas espirituais e essenciais e necessárias para nós. Por exemplo, você já ouviu falar isso também, o espinho na carne de Paulo. Né? Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aí Paulo fala ali que me foi dado um espinho na carne, e ele fala que é um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo, para ele não se gloriar de tanta coisa boa e tanta revelação que Deus dava na vida dele. Aí o pessoal, em vez de ler isso aí, dar glória a Deus, falar, poxa vida, é isso mesmo, tá? Não, o pessoal fica querendo descobrir qual que era o espinho na carne de Paulo. Mas para que isso, meu irmão? Fica com o que está revelado. Fica com o que Deus permite que nós saibamos. Agora as coisas encobertas para o Senhor nosso Deus. A lição ali foi dada. Então, se Deus usa muito a tua vida, se Deus está capacitando você com dons espirituais, dons ministeriais, meu amigo, meu irmão, é para servir a Deus, é para fazer a obra de Deus, é para a salvação dos perdidos. E, se for necessário, Deus também vai colocar um espinho na nossa carne, para a gente não achar que é o maioral, que nós somos os bons pregadores, que nós somos melhor do que os outros. Não, nós somos servos de Deus e nós temos que ter a humildade, não é? Porque o próprio Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o nosso mestre fez isso, irmão, quanto mais nós, que somos tão imperfeitos, tão pequenos e somos pecadores, né? Que Jesus nos amou, nos salvou e nos elegeu para a vida eterna. Tá bom, meu querido? Então que essa mensagem fique no teu coração e vamos para a Bíblia. Toda vez que você ouvir pregação, comentário, mania, né? As pessoas, às vezes, na igreja têm mania de ficar... Tem umas manias de crente aí, né? Que fica falando, né? Irmão, só o sangue, não sei o quê. E umas coisas, reclamar pelo sangue de Jesus. Não tem isso na Bíblia.
Na Bíblia, Jesus fala que em meu nome farão isso e aquilo. O sangue de Jesus é só para purificar os nossos pecados, nos tornar mais brancos do que a neve na presença de Deus. Mas é umas coisas, umas manias que a gente tem nas igrejas e nós temos que conferir tudo na palavra de Deus. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.